Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Python orientado a testes. Na aula de hoje a gente vai aprender a verificar parâmetros passados à função, né, e exceptions lançadas por uma função utilizando o PyTest. A gente vai aprender porque isso é importante e para isso eu vou apresentar para vocês um exemplo. A gente vai refazer a nossa função teste underline soma. Só aumentar aqui. Então vamos fazer o seguinte, definir a nossa função soma, recebe dois parâmetros x e y, que são dois números inteiros, e retorna esse valor de x mais y. Vamos imaginar o seguinte, vou até printar aqui na tela, vamos imaginar o seguinte, que eu passo para a função soma os parâmetros 2 e 1, só que utilizando o tipo string. Ou seja, eu estou passando 2 e 1 como uma string. Então essa função vai retornar a soma de 2 e 1. Vamos ver o que vai ser retornado por essa função e se a gente vai ter algum erro. Vou sair e salvar. Quando eu chamar aqui Python 3, teste underline soma, olha o que vai acontecer. A soma de 2 mais 1 é 21. Obviamente essa função não está protegida no caso do usuário, por algum acidente acabar passando 2 e 1 como string. E ela vai retornar 21 e o usuário não vai ter a menor noção, né, do que está acontecendo e por que essa função está retornando esse valor incorreto. Vamos pensar o seguinte agora. Vamos imaginar que o usuário passe 2 como string e 1 como número inteiro. Vamos ver como essa função responde a esse tipo de passagem de parâmetro. Vou sair e salvar aqui do VI, rodar de novo aqui o meu Python 3. E aí ela retorna para a gente um type erro, informando o seguinte, só pode concatenar string não inteiro com string. Ou seja, só pode concatenar string com string, e um desses parâmetros que foi passado para a função é do tipo inteiro. Ok? Então essa função ela está interrompendo a execução e lançando esse type erro aqui, né, porque o parâmetro ela está tentando concatenar string com inteiro. Então, tem dois tipos de erro aqui. Um erro em que a função não está protegida, ela simplesmente retorna um resultado, e outro erro que ela acaba retornando um type erro e interrompendo a execução. A gente tem que proteger, né, essa nossa função para os dois tipos de erro e conseguir informar para o usuário o que está acontecendo aqui durante a execução do nosso programa. Então, primeiro, vamos trabalhar nessa função aqui. A forma que a gente faz isso no Python é adicionar aqui à nossa função uma verificação de tipo. A gente pode fazer isso utilizando uma condicional aqui simples e a função type. Então eu vou verificar o tipo de x, essa função aqui vai retornar o tipo, tá? E aí eu passo o x aqui como um parâmetro dessa função. E eu vou verificar se esse tipo não está, por isso eu estou utilizando o not_in, na lista de parâmetros que eu estou esperando. Então vou colocar aqui int. O que essa condicional está verificando? Está verificando se esse tipo de x, pode ser inteiro, float, string, etc., não está nessa lista aqui que eu passei. Nessa lista aqui só tem o tipo inteiro. Então, se ela não for do tipo inteiro, né, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou utilizar raise e vou lançar a exceção type error. Só que agora, passando uma mensagem personalizada. X e Y precisam ser do tipo int. Tá ok? Vamos ver agora lá no terminal como é que está funcionando aqui o nosso programa. Sair e salvar. Rodar lá. E aí ela continua lançando a type error, como antes, mas agora com a nossa mensagem. X e Y precisam ser do tipo int. Ok? Vamos proteger também agora a nossa função para o caso do y ser diferente do tipo int. Então vou colocar aqui, coloco OR, porque pode ser que ou x ou y sejam de um tipo diferente do tipo inteiro, e aí a função tem que falhar. Então vou colocar aqui type y, not_in, nessa lista aqui, int. Faço a mesma verificação. Então pode ser que eu passe o tipo x como inteiro, mas o tipo y não seja do tipo inteiro. E aí eu tenho que lançar da mesma forma a type erro. Se um ou outro não for do tipo inteiro, a gente já precisa lançar essa exceção. Então vamos sair e salvar. Vamos rodar aqui de novo. Tá aí lá o nosso type erro sendo lançado. Beleza? Agora, não é o ideal, né, a gente fazer isso, né, aqui utilizando o print.
A gente quer verificar se a nossa função está protegida, a gente pode fazer isso utilizando o PyTest. Primeiramente, a gente precisa importar o módulo PyTest, porque a gente vai utilizar, né, uma função chamada raises dentro desse módulo PyTest, então vamos importar ele com import. E aqui no lugar do print, a gente vai construir a nossa função de teste. Então vou definir aqui teste raises, type erro, para verificar se a nossa função está protegida e está lançando esse type erro quando o tipo passado é incorreto. Para isso, a gente utiliza essa palavra reservada with, e aí a gente vai fazer o seguinte: utilizar pytest.raises, tá? Com S no final. E aqui dentro, a gente passa o tipo de exceção que a gente está esperando que seja lançada. A gente está esperando que seja lançado uma type erro. E aí dentro desse bloco a gente pode chamar a nossa função que a gente quer testar. Vou testar a função soma e posso colocar aqui o meu caso de teste. Eu quero, por exemplo, verificar se ela lança uma type erro quando o meu x é lançado com um tipo incorreto, no caso o tipo string. Posso passar o y como número inteiro, mas o x eu passei como tipo string. Vamos verificar se está funcionando aqui o nosso teste. Vou sair e salvar. Vou rodar aqui meu PyTest. Ele coletou um item, né, um teste, e o teste passou. Agora vamos fazer o seguinte, vamos verificar para y. Então vou colocar with pytest.raises type erro. E esse meu teste é soma. O 1 eu passei como tipo inteiro, mas o 2 eu vou passar como string. Vamos ver se vai funcionar agora. Sair e salvar. Rodar aqui o PyTest. Colecionou um teste e esse teste está passando. E aí, por fim, a gente tem que testar o último caso, quando os dois tipos são diferentes do tipo inteiro, no caso, duas strings. Então, pytest.raises type erro. Vou passar a soma. E aí eu vou passar os dois parâmetros como um tipo incorreto, como tipo string. Vamos ver se vai funcionar agora o nosso teste. Rodei o PyTest, tudo funcionando corretamente. Agora vamos fazer um teste que vai falhar, só para vocês entenderem a lógica desse tipo de teste. Essa é a parte mais importante da aula, que vocês entendam a lógica que está por trás desse tipo de teste, e ela é meio contraintuitiva. Então vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui que vai falhar. Só subir aqui a tela. Vou fazer o seguinte. Vou construir aqui um with pytest.raises type erro. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar os parâmetros corretos agora para a função. Olha só o seguinte, como é a lógica desse tipo de teste? Esse tipo de teste ele está esperando que a execução da função ela seja incorreta. E aí a própria função lance uma exceção durante a execução. É diferente, por exemplo, de um teste que a gente espera que a execução da função seja bem sucedida. Aqui a gente está esperando que a execução seja mal sucedida. E aqui ela vai falhar, o teste vai falhar, justamente se a execução for bem sucedida, como nesse caso de teste aqui. Vamos ver como é que isso fica lá no terminal. Vou sair e salvar. Rodar aqui meu PyTest. Olha só o que acontece. Só diminuir um pouco aqui. Ele iniciou a minha sessão de teste, né? Pegou o meu teste, apareceu o F aqui indicando que o teste falhou. E o teste que falhou é justamente, né, esse teste para lançar a minha type erro. Ele vai passar todos os testes, no caso em que a execução da função é mal sucedida e que essa exceção é lançada, mas ele vai falhar justamente aqui. Ele estava esperando que essa exceção type erro fosse lançada, mas a execução foi bem sucedida. E aí ele informa aqui porque falhou. Falhou porque não lançou a exceção da classe type erro. Ou seja, a lógica por trás desse teste é contraintuitiva. A gente quer verificar se, quando eu passar parâmetros incorretos para essa função, essa execução vai ser mal sucedida, e aí eu vou lançar essa exceção. E aí, no caso, o teste vai falhar se a execução da função for bem sucedida. Então, daí que está o caráter contraintuitivo desse tipo de teste. Eu sei que a lógica desse teste pode parecer um pouco complicada para quem está começando agora no mundo do TDD, do teste unitário, utilizando Python ou outras linguagens. Então eu sugiro que vocês tentem fazer esse teste, esse exercício na máquina de vocês.
Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.